Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário, e eu vou falar do CPC, do Código de Processo Civil, das provas, né? O capítulo 12 que fala das provas, e eu vou dividir ele em vários vídeos, porque ele é bem extenso. Então, falando aí das disposições gerais. Então, vamos para a letra de lei, como eu fiz nos vídeos anteriores. Se você não viu ainda os vídeos anteriores, tem aí uma playlist de CPC, tem uma playlist de Código de Processo Penal e tem uma playlist de Código Penal, que aí várias legislação que vai cair nesse concurso do Tribunal de Justiça. Além aí de outras playlists que tem de português, matemática, como estudar, da digitação. Então, se você não viu, dá uma conferida aí no canal que tem muita coisa interessante. Então, vamos para a letra de lei e depois nós faremos questões. Então, o capítulo 12 que fala das provas, seção 1, disposições gerais. Artigo 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa de influir eficazmente na convicção do juiz. E o artigo 370 fala: caberá ao juiz de ofício ou a requerimento da parte determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. O juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Então, se alguma questão disser que o juiz não pode indeferir aí a apresentação de provas, ele pode sim, e ele vai fundamentar o porquê que ele indeferiu, mas as inúteis e as meramente protelatórias o juiz pode indeferir aí de mérito, né? Artigo 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Artigo 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Então, esse artigo 372, eu já vi ele em várias questões, eu não marquei em vermelho aí, mas eu já vi. Então, ele vem escrito exatamente do jeito que está aí, né? O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observando o contraditório. Sempre tem que observar o contraditório. E artigo 373, que é o que mais cai nas questões aí, né? Então, muita atenção. O ônus da prova incumbe, 1. Ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e 2. Ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Então, lá, o autor ele tem o ônus da prova do que ele apresentou na petição, né? Do fato constitutivo do seu direito. E o réu do que ele apresentou aí na contestação, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Parágrafo 1º. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus a que foi atribuído. E essa decisão aí que nós acabamos de ler, né, esse modo diverso aí da apresentação do ônus da prova, ele não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, tá? Então, se ele desincumbir uma parte aí e colocar para outra, tem que ter um cuidado, porque não pode gerar situação em que essa desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo que. Então, assim, as partes elas podem convencionar, elas podem ter um acordo aí de forma diversa aí do ônus da prova, que não seja o autor ou o réu. Então, por convenção das partes pode ser modificado isso daí, tá? Salvo, mas tem exceções, quando recair sobre direito indisponível da parte ou tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Então, nesses dois casos aí, não vai poder, por convenção das partes, mudar aí o jeito da prova dos autos, tá? Parágrafo 4º. A convenção de que trata o artigo 3º, a convenção aí das partes, pode ser celebrada antes ou durante o processo. Nunca no final, tá? Tem que ser antes ou durante o processo. Antes, lá na petição inicial, né? Ou antes mesmo, ou então durante o saneamento aí do processo, durante o processo, né? Artigo 374. Não depende de prova os fatos notórios afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária ou admitidos no processo como incontroversos, em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Então, aí não depende de prova, né? O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda as regras de experiência técnica, ressalvado quanto a estes o exame pericial. Então, aí ele vai ter as regras da experiência dele e vai julgar, né, de acordo com as regras de experiência dele, essas provas, ou de acordo ainda com a experiência técnica, ressalvado o exame pericial, que aí tem que ser um perito realmente para fazer, né? Artigo 376. A parte que alegar direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o juiz determinar. Então, ela está alegando aí um direito municipal, tal, é a parte que vai provar, tá? Não é o município, não é o estado, não é o estrangeiro, é a parte que vai provar aí, se assim o juiz determinar. A carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto suspenderão o julgamento da causa previsto no artigo 313, inciso 5, a linha B. Vamos ver então o que diz aí esse artigo. Então, lá no artigo 313, inciso 5, a linha B, diz assim: tiver de ser proferido somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo é isso, é só isso. Então, a carta precatória, a carta rogatória e o auxílio direto, eles suspenderão o julgamento da causa que tiver de ser proferido somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova requisitada a outro juízo. E aí, continuando aqui, né? Quando tendo sido requeridos antes da decisão de saneamento, a prova neles solicitada for imprescindível. Então, quando foi solicitado aí de outro juízo, essa prova, né, se ela for imprescindível, então vai ficar suspenso o julgamento da causa nesse caso. A carta precatória e a carta rogatória não devolvidas no prazo ou concedidas sem efeito suspensivo poderão ser juntadas nos autos a qualquer momento. Então, não tem o efeito suspensivo, mesmo que ela não foi devolvida aí, ela pode ser devolvida a qualquer momento, até lá depois da sentença. Artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade.
Artigo 379. Preservado o direito de não produzir prova contra si próprio, incumbe à parte 1. Comparecer em juízo respondendo ao que lhe for interrogado. 2. Colaborar com o juízo na realização de inspeção judicial que for considerada necessária. 3. Praticar o ato que lhe for determinado. E artigo 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer causa, 1. Informar ao juiz os fatos e as circunstâncias que tenha conhecimento. 2. Exibir coisa ou documento que esteja em seu poder. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, determinar, além da imposição de multa, outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatória. Então, aí depois a gente vai falar da produção antecipada da prova, mas vamos aí ver algumas questões sobre esse primeiro assunto. Mas se você já está gostando desse vídeo, deixa aí seu like para dar aquela força para o canal, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa aí nos comentários o que você está achando desses vídeos, se está ajudando ou não. Então vamos aí para as questões. Então, número 1 é da VUNESP de 2008, antes mesmo do novo CPC. Havendo regras sobre distribuição dos ônus da prova no processo, assinale a resposta correta em um caso de comercialização de produto, proposta ação contra o fornecedor. Embora caiba ao autor, em regra, o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito e ao réu o de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, se vier a se tornar excessivamente difícil a qualquer uma das partes o exercício do direito, pode-se dar a inversão de encargo, dispensado o litigante menos forte economicamente de verificação pelo juiz de satisfação de qualquer requisito. Então, quando fala dispensando, aí a gente já desconfia, porque não vai dispensar aí do litigante menos forte economicamente, tá? E também, pelo que eu entendi da lei, não é qualquer uma das partes, vai aí fazer de modo diverso, né? Então, se era do autor, vai incumbir ao réu, se era do réu, vai incumbir ao autor. Então, a letra A, ela não está correta. Letra B, não compete ao juiz suprir as omissões ou dificuldades excessivas da parte, vindo a atentar com isso contra os ônus de cada uma delas no processo, sob pena de ofensa à igualdade de tratamento devida ao princípio da imparcialidade. Não, gente, quando fala não compete ao juiz, você já desconfia também, porque praticamente tudo o juiz ele pode, quase tudo o juiz ele pode intervir, tá, em favor da parte que tiver dificuldade, então cuidado com isso. A letra B também não é correta, nós não lemos isso na letra de lei. Letra C, é do direito das partes verem produzidas as provas por elas reputadas pertinentes relativamente aos de fato alegados, não podendo o magistrado se recusar a vê-las produzidas sob motivo de considerá-las inúteis. Não, então nós vimos aí que o juiz ele pode intervir, ele pode dispensar, né, as provas que forem inúteis ou meramente protelatórias. Então, a letra C está incorreta. Letra D. Movido pela intenção de alcançar a verdade real, é cabível que o juiz, na instrução do processo, determine, independentemente de requerimento da parte, prova por ele tido como necessária a instrução do processo. Sim, independente de requerimento da parte, o juiz ele tem aí o poder de determinar a instrução, na instrução do processo, que traga uma prova que seja necessária à instrução do processo, mesmo que a parte não tenha requerido isso, tá? Então, letra D é o nosso gabarito. Vamos para a questão 2. Em 2017, lá para a Prefeitura de Porto Ferreira, né, da VUNESP, para procurador. Numa demanda que tramita pelo
procedimento comum em que Zileide compõe o polo ativo e Pompeu o polo passivo, ou seja, a Zileide ela é o autor e o Pompeu ele é o réu. O juiz determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, por entender que esta teria dificuldade excessiva em realizar as provas necessárias para constituir seus direitos. Então, ele inverteu aí em favor da parte autora, em favor da Zileide, né? Neste caso hipotético, é correto afirmar que, letra A, o juiz errou, pois pela teoria fixa a distribuição do ônus da prova que permeia o código no CPC, não há possibilidade em fazer a inversão deste encargo? Nós vimos que sim, há possibilidade de inversão. Vou até mostrar o artigo aqui de lei para ficar mais certinho. Olha aqui, ó, nós vimos que o ônus incumbe ao autor do fato constitutivo de seu direito e ao réu da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Mas no parágrafo 1º ele fala aí do ônus da prova de modo diverso. Então, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir os encargos nos termos do caput ou a maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Então, e aí aqui no parágrafo 2º também fala, né, que essa decisão não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. Então, pode sim o juiz alterar o modo aí diverso do ônus da prova. E o ônus da prova é quem tem a obrigação de trazer a prova nos autos, tá, gente? Só para quem não souber disso. Então, não pode ser a letra A. Vamos aí para a letra B. A letra B diz: tal ato só poderá ser considerado correto se o juiz determinar essa inversão na fase de saneamento do processo nos termos da atual legislação. Aí a gente coloca aí um asterisco, porque pode ser que sim, mas a gente está com dúvida. Então, a gente vai para a letra C. Mesmo que para Pompeu seja extremamente custoso realizar a prova após a inversão do ônus, esse não se desincumbirá de provar aquilo que o juiz determinou. Nós vimos lá no parágrafo 2 que se for excessivamente difícil, aí, essa inversão do ônus, né, ou extremamente custoso, o Pompeu ele pode sim se desincumbir, ele tem que ter o prazo aí para ele trazer essa desincumbência. Então, a letra C ela está incorreta. Letra D. A inversão descrita no caso em tela poderá ocorrer tanto na sentença quanto na fase recursal, pois a novel codificação deixou claro que numa dessas fases processuais que tal ato deva ser praticado pelo juiz, e nós vimos lá que não, né? Lendo a letra de lei, que é antes ou durante o processo e não depois. A fase recursal ela já é depois do processo, já é a segunda instância, então por isso a alternativa D está incorreta. Letra E. O juiz acertou em sua decisão, pois pela nova sistemática processual se tem a distribuição dinâmica do ônus probatório e assim basta o requerimento da parte para que seja realizada a inversão pretendida. Não, nós vimos que não há requerimento da parte, né? O juiz de ofício, ele vai inverter aí quando naquelas situações que nós lemos no parágrafo 1º. Então, não é nesse caso, então sobrando só a alternativa B aí como correta, que diz: tal ato só poderá ser considerado correto se o juiz determinar a inversão na fase de saneamento, ou seja, antes ou durante o processo. O saneamento é durante, né, o processo, nos termos da atual legislação. Então, esse aqui está correto. Nós temos aí o gabarito, né? Primeiro D e
B de bola. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deixa aí seu like se você curtiu, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos com tudo aí para gabaritar a legislação nesse concurso do Tribunal de Justiça.